Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, olha só. Questão do Moisés, volume 1, 3.28. Cinemática vetorial, esse assunto. Bem, às 8 da manhã, um navio sai do porto de Ilhéus, rumando para 45 graus sudoeste. A velocidade de 16 nós, né? Um nó igual a uma milha marítima por hora, que é igual a 1.825 metros por hora. A gente não vai acabar usando isso daqui, mas interessante saber. À mesma hora, outro navio está a 45 graus noroeste de Ilhéus, a 40 milhas marítimas de distância, rumando em direção a Ilhéus, a uma velocidade de 12 nós. Em que hora os dois navios passam a distância mínima um do outro e qual é essa distância? Então, deixa eu só retirar minha tela aqui. A gente vai, então, só representar ali o que está acontecendo. Vamos ter o seguinte, então. Aqui eu vou fazer um ponto representando, né, a Ilhéus. Tá? Então, aqui, Ilhéus. Temos, né, vou usar aqui a vertical como base. Tá? E diz que tem um barco que está saindo de Ilhéus, rumando com uma velocidade de 16 nós, tá? De forma que ele faz um ângulo de 45 graus, né, sudoeste, ou seja, está vindo para cá. Do noroeste a uma direção de 45 graus noroeste, tem-se outro navio que está então indo em direção a Ilhéus, com uma velocidade de 12 nós, né? O certo seria colocar os vetorzinhos V, V, mas eu vou botar só os números aqui mesmo, né? Mas bem, qual é o interessante aqui nessa questão? Veja que aqui, ó, os dois ângulos formam um ângulo de 90 graus. Então, ao invés de eu usar, né, para determinar a distância entre os dois, a lei dos cossenos, a gente pode simplesmente, né, trabalhar um triângulo retângulo, né? Então, pensando num tempo t qualquer, né, essas bolinhas aqui estão sendo representados os dois navios, a direção entre eles forma um ângulo de 90 graus. O navio A vai estar uma posição, ou seja, ele vai ter percorrido uma distância, eu vou chamar de aqui de A e aqui de B, só para dar um nome para eles. Mas a distância que A vai estar de Ilhéus, né, ou seja, eu vou determinar a distância que cada um deles está de Ilhéus, é igual a 40, sua posição inicial, menos 12 vezes t, né? Ou seja, a distância que ele está menos, né, 12 vezes o tempo que ele já percorreu. É, né? Uma função horária aqui, né? Para B, a distância B de Ilhéus vai ser justamente 16 vezes t. Né? Lembrando que aqui eu estou utilizando a função horária, né? Só que daí para a distância, né, de Ilhéus, que vai ser nada mais que distância inicial mais velocidade vezes tempo. O mais e o menos se refere à aproximação ao afastamento. E bem, entre esses dois, temos aqui a distância entre eles. Só que se a gente observar, essa distância é nada mais que um triângulo retângulo, né? Essa distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então a gente pode muito bem dizer que D, distância entre os dois, é igual a dA ao quadrado mais dB ao quadrado. Manter esse ao quadrado aqui. Então, abrindo essas expressões, chegamos em dA é 40 menos 12t, isso ao quadrado, mais dB, que é 16t ao quadrado. Então, fazendo aqui, temos um produto notável, né? O quadrado do primeiro, 1.600, mais o quadrado do segundo, que vai dar 144t ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 vezes 12, 24, vezes 40, 960. T, né? Que ainda tem esse tzinho aqui. Mais 16t ao quadrado, que vai dar 256t quadrado. Ajustando, nós vamos ter que d quadrado, olha só, vai dar 400t ao quadrado, menos 960t, mais 1.600. Daí veja que essa expressão é nada mais a expressão, a função de uma parábola, né? Se a gente tomar o t como a nossa variável. E então a gente poderia justamente, bem, se eu quero descobrir o valor mínimo, eu poderia muito bem né, derivar essa função e ver
onde é que ela vai ser igual a zero, que daí lembra, né, que o mínimo é nada mais onde a derivada é zero daquela função. Mas no caso, e aqui seria o d quadrado, bem, o mínimo, o d quadrado mínimo corresponderia ao d mínimo daí, né? Mas como temos uma parábola, a gente pode, em vez de usar derivada, utilizar justamente uma coisa que a gente aprende geralmente no primeiro ano do ensino médio, que é o chamado vértice da parábola, né? Que daí, se não aprendeu, dá para justamente pesquisar, mas ele surge daí justamente da derivada, né? Mas bem, o que seria o vértice da parábola? Seria o t mínimo neste caso e também o d mínimo. A gente pode achar um e depois o outro. O d mínimo é possível. Isso porque a função de uma parábola ela vai ter um ponto ou máximo ou mínimo. Como temos aqui um t quadrado positivo, né, o termo de maior grau, nossa função quadrática vai ser uma parábola, né, virada para cima. Então, o ponto mais baixo vai se indicar justamente o valor mínimo, que seria o t do vértice, né? Só que na matemática a gente trabalha como x. Mas bem, neste caso, esse t mínimo, então, né, não é t mínimo o tempo mínimo, mas é o tempo da distância mínima, seria menos b, né? A gente lembra da matemática, tem que lembrar, é bom lembrar, menos b, ou seja, menos 960, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 400. Dando então 960 dividido por 800, o que fecha o valor de 1,2 horas, tá? Só que daí o que acontece? Esse t aqui, eu estou considerando partindo de um tempo inicial igual a zero. Tá? Só que a questão fala que eles partem às 8 da manhã. Então, o horário, na verdade, vai ser de 8 horas da manhã, a hora que eles partem, mais essa 1,2 horas, que é o tempo que leva para chegarem à distância mínima. Dando, então, 9,2 horas, que é igual, né, a 9 horas e 12 minutos, né? Multiplica esse restinho por 60 para ter em minutos. Ou seja, essa é a hora em que os dois navios estão na menor distância possível um do outro. Agora é descobrir que distância é essa. Bem, como temos a expressão para a distância e já temos o tempo em que essa distância é mínima, basta aplicar esse 1,2 nessa expressão. Então a gente vai obter o seguinte, em vez de escrever d quadrado, eu já vou colocar a raiz de 400, 1,2 ao quadrado, menos 960 vezes 1,2, mais 1.600, né? Então, fazendo aqui toda esta função, a gente encontra a raiz quadrada de 1024. Essa parte da conta eu pulo aqui, que aqui é só a parte matemática, e aí que vai dar o valor de 32. No caso, 32 milhas marítimas. Tá? Que é a unidade de medida de distância, né? Claro, a gente poderia utilizar daí, então, da conversão, né? 32 milhas marítimas vezes 1.825 metros, tá? A gente teria, então, deixa eu descer aqui, 32 milhas marítimas seria o equivalente a 58.400 metros, ou 58,4 quilômetros, para a gente ter uma noção melhor. Então, essa seria a distância mínima que esses dois navios atingiriam neste momento. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão e espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.